Queridos, a paz do Senhor, é um prazer estar com vocês para gravar uma pré-aula, mais uma pré-aula. Hoje gravando a lição de número 8, que traz como título Israel no plano de redenção. É uma lição muito boa, que dá muito debate. Trouxe comigo para debater aqui o professor e evangelista Isaac, pastor Isaac, que está comigo, gosta muito desse assunto, por isso que eu trouxe para estar comigo aqui hoje na bancada. Lembrando, senhores, que essa lição nós temos que ter muita atenção. Por quê? Porque ela traz consigo o que nós chamamos de conceito de predestinação, tanto dos gentios para com os judeus. E é essa tese que nós devemos tratar em sala com muito cuidado. É com muito cuidado que nós vamos discutir esse tema aqui hoje, porque ele traz muita polêmica e nós temos como professor o cuidado de radicar todo o conceito de predestinação, tanto de gentios como de judeus, e dar uma ênfase nova à sala de aula. Sobre esse tema está comigo o evangelista Isaac, nós vamos falar sobre isso hoje. Nós somos da DTO, Assembleia de Deus, Ministério de Teófilo Otônio, EDP em Foco, Escola Bíblica de Professores em Foco. Quero iniciar mandando um grande abraço às pessoas que sempre curtem a nossa página, que manda abraço, que dá like, principalmente que deixa inscrito e perguntas. Eu quero mandar um abraço para Messias Lima, da Assembleia de Deus no Mossoró, lá no Exame 1, ao Edilson Queiroz, um novo repartimento no Paraná, da Assembleia de Deus Missão Paraíba, Assembleia de Deus Missão, ao Pedro Gugel de Fortaleza e Henrique Jorge, ao Flávio de Deus da Escola Bíblica Dominical para Todos, sempre compartilha nossa lição. Muito obrigado pela atenção, viu, Flávio? Que Deus possa te abençoar. Ele é da Assembleia de Deus Internacional em Vila Albertina, sede em Vila dos Remédios. Quero mandar um abraço para o missionário Fábio, da Assembleia de Deus Nova Jerusalém, em Vila dos Teles, no Rio de Janeiro, ao Daniel Toledo, da Assembleia de Deus de Belém, em Poços de Caldas, aqui em Minas Gerais, e ao pastor Elci Alves, da Igreja Cristã Aliança com o Senhor de Poté, bem próximo aqui, que está faltando também em Minas Gerais. Quero deixar um abraço para o Daniel, pastor Daniel de Poté, ele está conosco, mas houve um grande problema, não pôde estar, quem sabe na próxima vez. Grande abraço, querido. Nós vamos ler tópico a tópico, e à medida que nós lemos o tópico, nós vamos discuti-los, vamos parar e explicar tópico a tópico. Eu vou iniciar a introdução com o pastor Isaac. Fique à vontade, meu querido. Amém. Introdução. Paulo discorreu a respeito da doutrina da salvação nos capítulos 1 a 8 da Epístola aos Romanos. Veremos nessa lição que nos capítulos 9, 10 e 11 ele abre um parêntese para tratar a respeito da sorte de Israel no plano da salvação. Aprendemos com estes capítulos que Deus tem um plano especial para com Israel e que a rejeição deles é apenas temporária até se cumprir a plenitude dos gentios, quando todo Israel será salvo. Essa introdução ela vai começar quente. Por quê? Nós precisamos entender que essa lição ela nos mostrará o que temos e o que devemos fazer. E nós devemos fazer e ter em mente que nós devemos expulsar do nosso meio o que nós chamamos de antissemitismo. O que é antissemitismo? É o preconceito ou hostilidade contra os judeus baseado no ódio contra o histórico ético deles, principalmente contra a cultura e contra o que nós chamamos de conceito religioso. Isso é o que nós chamamos de antissemitismo. Porque nós, na atualidade, entendemos por, entre aspas, aqui eu já vou colocar entre aspas, por Israel ser um conceito de ter eleição, que nós chamamos de predestinação, nós às vezes hostilizamos Israel, nós às vezes perseguimos Israel, e nós temos que lançar isso fora. A Bíblia diz para que nós possamos orar por Israel, isso tem que ficar muito bem explicado, sabe? Então essa lição, ela nos traz uma visão sobre a rejeição temporária dos judeus até o cumprimento da plenitude dos gentios. Isso deve ficar marcado. Isso vai acontecer logo quando todo Israel será salvo, no que nós chamamos aqui de cumprimento da plenitude dos gentios. Pode falar, é interessante, é muito relevante esse tema, Israel no plano da redenção. Às vezes nós entendemos que Israel, quando eles rejeitaram a Jesus, eles também perderam a eleição, perderam o olhar de Deus sobre Israel. E isso não é verdade. Israel, na minha concepção, continua sendo a menina dos olhos de Deus, continua sendo o povo eleito de Deus. É isso ali. E eu vejo aqui uma coisa interessante. Quando nós lemos o primeiro capítulo de João, que fala que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja,
com a rejeição de Israel, estendeu-se a graça para os gentios, né? De forma que eles rejeitaram a Cristo, eles foram cortados, não é isso? Da oliveira verdadeira, e nós, sendo jambuzeiro, fomos enxertados. Mas isso tirou o privilégio de Israel? Tirou os olhos de Deus sobre Israel? Não. Deus, ele tem um plano específico de salvação, de restauração para Israel. E o comentador foi feliz em dizer aqui que isso na plenitude dos gentios. Não é isso? No final dos tempos, quando Israel se voltar, quando ele se achar em apuros, ele vai clamar pelo Senhor, e o Senhor descerá para livrar Israel. E aí a palavra diz que ele tirará o pecado de Jacó. Então todo Israel, o remanescente, como diz Paulo, será salvo. Nesse contexto, Deus tem sim um plano para com Israel. Eu acho interessante, eu quero deixar um abraço para o pastor Valdivino, pastor presidente, ele está conosco, teve que sair do culto ainda agora, que ele deixou algo muito interessante aqui, que ele diz que há 3 elementos distintos do que o exame que Paulo vai fazer aqui nessa introdução do capítulo 9. Esse exame distinto do plano de salvação de Israel passa por 3 fases. Então a primeira fase que ele deixou aqui anotado é que o exame da eleição de Israel no passado, isso aqui é muito interessante, que está em 9, do 6 a 13, Romanos 9, 6 a 13. Depois ele deixou aqui o segundo elemento, que é a análise da rejeição presente do Evangelho por Israel. Isso é muito interessante também que ele deixou aqui. E a terceira fase, que Paulo finalmente explica que a rejeição de Israel é apenas parcial e temporária. É isso que nós vamos definir nessa aula, querido. É isso que nós vamos tratar. Então, o tópico número 1 diz a eleição de Israel dentro do plano de redenção. O subtópico diz o anseio de Paulo e a incredulidade de Israel. O apóstolo deixa explícito a elevada estima que possuía por seus compatriotas. Ele abre o seu coração para expressar seus sentimentos em relação ao seu povo. Ele desejava que todos, assim como ele, entendessem o plano perfeito da salvação revelado em Jesus Cristo. Esse desejo de Paulo se intensifica quando ele lembra os seus crentes romanos de que aos judeus foi dada a adoção, a glória, os pactos, a lei, o culto e as promessas. Paulo também os faz recordar que deles, dos judeus, também os descendentes, os patriarcas e o próprio Cristo, mas, apesar de todas essas bênçãos, o entendimento do povo judeu continuava e continua endurecido. Você quer falar alguma coisa sobre isso? Eu vou dar um pontapé inicial aqui e o senhor vai complementar? Pode ficar à vontade. Querido, em Romanos 9, o versículo 2 e 3, eu precisava muito do senhor ler para mim, Romanos 9, 2 e 3. Pode ficar à vontade, meu querido. Tendo grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Continua? O número 2, isso. Até o número 2. E 2 já está. Isso. Olha que interessante, olha o que Paulo diz nesse versículo, pastor Isaac. Ele traz consigo e ele nos mostra que o amor que ele tinha por todos os judeus iria continuar. Agora, isso nos mostra que dentro de Paulo, no ser Paulo, o que nós chamamos de perseguidor judeu, agora eleito pela graça, e nós vamos explicar essa eleição, você vai falar sobre ela, você vai falar sobre ela. A eleição da graça traz consigo a tristeza de olhar para um povo que perseguia como ele e não entende o evangelho da graça que liberta. Então entenda uma coisa, Paulo, ele mostra o amor para com seus compatriotas, ele chega a dizer que ele estava triste, foi o que o pastor Isaac acabou de ler. E em Jeremias 31, 2 e 3, há um complemento de Jeremias que mostra que Paulo já havia estudado esse texto, que diz assim, olha, assim diz o Senhor, o povo que se livrou da espada logrou graça no deserto. Aqui já começa o conceito de graça. Um favor imerecido no deserto. Aí eu continuo dizendo, eu irei e darei descanso a Israel. Aqui é todo o povo daquela época. Olha que interessante. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atrair. Então Paulo já havia estudado esse texto, e Paulo diz, é impossível não
entender o amor de Adonai para com o seu povo. É impossível não olhar para esse povo e enxergar o amor de Deus. Então, o fato deles terem a promessa nos mostra que o amor de Paulo também é o mesmo amor que Deus tinha, que Adonai tinha. Porque Adonai sempre amou esse povo, querido. Ele nunca abandonou esse povo. Aí você, é o que nós chamamos de predestinação? É eleição? Não, querido. Deus, quando ele desce a terra para fazer o ser humano, ele desce ao centro da terra. E Jerusalém é o centro da terra. É isso que nós precisamos entender. Então, o amor de Deus para com Israel é eterno, diz o texto. Assim como nós, gentios, agora, através da graça. Nós precisamos entender que o fato de Israel negar o Messias nos leva a conhecê-lo, como eu aqui, o pastor Isaac. Ou seja, nós nos tornamos agora salvos. Logo, Israel é parte do plano da salvação para com os gentios. Ok, querido? Eu acho interessante aqui, o 11 e 11 de Romanos diz assim, digo, pois, porventura tropeçaram para que caístes? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação, ou seja, à disputa, à contenda. Eu acho uma coisa interessante aqui, Elias, que quando se trata da incredulidade dos judeus, na verdade, eles tinham um zelo muito grande pela lei. Isso. Pelo fato deles terem recebido os oráculos, a lei, como o próprio comentador disse aqui, a glória, os pactos, né? Então eles tinham esse orgulho, achavam que não necessitavam de salvação. Eles já eram eleitos, já eram um povo escolhido por Deus, né? Com isso eles rejeitaram, por isso que Paulo falou que eles tropeçaram na pedra de tropeço. E Paulo, ele mesmo disse, eu sou o pior deles, né? Eu fui criado, eu fui ensinado sobre a mais severa religião dos judeus, que foi o farisaísmo, e ele perseguia a igreja de Cristo, não é verdade? Por isso que ele fala assim, eu tenho grande tristeza, que agora ele entendeu, ele reconheceu o plano de salvação para a humanidade, sabendo que Cristo é quem reconcilia o homem para com Deus, e não a lei, e não o pacto, e não o fato de ser eleito. E outra coisa que eu queria falar, aliás, na minha concepção, no meu modo de entender, essa eleição do povo de Israel não trata necessariamente de salvação, tá certo? Na minha concepção, mas Deus precisava reconciliar o homem para com Deus. Então ele selecionou um povo dentre a terra, né? Fez uma nação em Abraão, não é isso? Na sua descendência, depois passando por Jacó, Isaac, Jacó, não é isso? Jacó, Isaac, né? Na verdade, ele precisava de que um povo trouxesse o Salvador do mundo, não é verdade? Então ele elegeu pela sua soberania, não é isso? Pelo seu eterno poder, ele elegeu uma nação para que trouxesse o Salvador do mundo. Então eu não vejo essa eleição para fins de salvação, mas que ele queria um povo escolhido que guardasse os seus mandamentos, guardasse a sua lei, guardasse os seus estatutos. Em troca disso teria o quê? Vida prolongada, que mais? Uma terra perpétua, não é isso? A produção que eles plantassem, eles comeriam e não outros, ia ter uma posteridade enorme. Mas em contrapartida, se eles não obedecessem os estatutos, a lei, o conserto, o que aconteceria? Era quebrado o pacto. Tá certo? Então não é uma eleição também eterna. Existia uma contrapartida. Se eles não obedecessem, naturalmente eles eram cortados da eleição. Tá certo? Essa é a minha concepção com relação à eleição. Eu acho muito interessante esse tópico, que nós já partimos aqui da primeira eliminação do conceito pré. Antes. Isso deve ficar bem claro. Eu vou continuar com o seu tópico número 2, que fala os eleitos e as promessas de Deus. Pode ficar à vontade. Tá. Os eleitos e as promessas de Deus. O argumento de Paulo em Romanos 9, 6 a 13, revela que as promessas de Deus relativas à nação de Israel não falharam, mesmo que a maioria deles as tenha rejeitado. As promessas terão seu fiel cumprimento através dos judeus remanescentes, dos gentios que abraçaram a fé e do Israel que será restaurada no futuro. Essa porção das Escrituras é uma das mais debatidas entre os teólogos. A posição de se polarizam quando o debate é entre determinismo e livre escolha. Todavia, Paulo não está se referindo à eleição individual, mas coletiva. O exemplo dos irmãos Jacó e Esaú, dado para ilustrar o argumento do apóstolo, deixa isso evidente.
A situação que Paulo faz de Jacó e Esaú, nesse contexto, é tirada do livro do profeta Malaquias 1, 2 e 4. Basta uma olhada nessas passagens para ver que o profeta não estava se referindo às pessoas ou aos indivíduos, Jacó e Esaú, que nessa época já haviam morrido há muito tempo, mas os grupos ou povos. Isso é demonstrado em Malaquias 1,4, onde Esaú é identificado com Edom, um povo e não um indivíduo. Fica, portanto, evidente à luz desse contexto que a predestinação é corporativa, isto é, de um grupo, povo ou nação, e não de pessoas. É nesse tópico que nós vamos agora começar a declinar a predestinação. Entenda uma coisa, querido, o fato de Adonai ter falado acerca de amar Jacó e aborrecer de Esaú, nos mostra a eleição no que nós chamamos do conceito presciência de Deus. É interessante que o texto foi escrito anos depois, isso deve ser lembrado. Vamos entender isso aqui. Ele sendo Deus, querido, o que nós falamos soberania, isso tem que ficar claro, soberano é o que? Aquele que manda. E ele manda no tempo que ele quer e não há discussão. É reinar sem ser governado. Ele sendo Deus, ele sabe de tudo o que aconteceria com a descendência de Abraão, diferente de uma doutrina chamada lapsarianismo. E o que é isso? Do latim lapsus significa queda. Aí nós teremos o infralapsarianismo e supralapsarianismo. O infralapsarianismo ela estuda dizendo que, e ela afirma que os decretos de Deus da eleição e da reprovação, logicamente sucederam o decreto da queda. De acordo com este esquema, nós precisamos entender que Deus primeiro viu o seu povo caído e então determinou salvá-los, escolhendo somente alguns para serem salvos. Olha o que o lapsarianismo diz. Deus, na sua presciência, enxerga a humanidade caída e ele decide salvar alguns. O resto, lapsarianismo. Agora nós vamos ter o supralapsarianismo, que diz que os decretos de Deus dá a entender que em ambas foram dado o que nós chamamos de reprovação. Tudo procede logicamente do decreto da queda. Nós precisamos entender que em ambas as fontes é necessário entrar na mente de Deus, tanto no infralapsarianismo como no supralapsarianismo. Agora entenda uma coisa, para que nós entremos na mente de Deus, seja calvinista ou não calvinista ou arminianismo, nós precisamos ter algo para entendê-lo. E no conceito teológico, para se entender Deus, o único conceito formado é a palavra. Como eu vou entender um ser infinito, sendo eu finito? Logo nós vamos ver que ambas as teses, elas entram e tentam entender a mente de Deus, mas não é nada comprovado. O único estudo que nós temos do conceito da pessoa de Deus, na teologia, que é o estudo sobre a pessoa de Deus, sobre o agir de Deus na terra, o agir de Deus no ser humano, é a palavra. Então logo, ambas as teses vão me levar no conceito de mente de Deus. Eu não posso entrar na mente de Deus. A Bíblia diz assim, quem pode, pois, entender a mente do nosso Deus? Quem pode prescutá-la? Diferente dele para com o homem, que ele prescuta tudo e sabe de tudo. É diferente, querido. Logo, nós precisamos entender que essas visões, tanto a lapsarianista como a supralapsarianista, elas devem ser rejeitadas porque elas percebem que a ordenação particular dos decretos de Deus são desnecessários e presuntiva, querido. Isso é uma presunção do homem tentando entender o pensamento de Deus. A Bíblia diz, assim como o meu caminho é mais alto que os seus caminhos, os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Então o homem não vai poder nunca entender, isso é uma presunção. Isso é impossível acontecer. Quem pode, pois, entender a mente de Deus se não for pelas Escrituras? Essa é a questão que deve ser levantada. Cai por terra essa tese. Cai por terra esse argumento. A tese de Paulo nos mostra que a descendência é de um todo e não de um indivíduo, como diz o pastor Isaac aqui, muito bem explicado. Por quê? Pois ambos gerariam nações. Isso é magnífico. Tanto Esaú, como também a descendência do que nós chamamos de Jacó.
Ambos formariam nações. Então Deus estava lidando não era com um ser, era com um coletivo. Isso deve ficar muito bem explicado em classe, querido. Malaquias 1:4, ele usou esse contexto, né, para que nós pudéssemos entender que quando ele fala de Jacó e de Esaú, ele não estava falando do indivíduo de Jacó como pessoa, nem de Esaú, até porque eles já tinham morrido há muitos anos, né? Mas ele estava falando de Jacó, de Israel, né, representando aos filhos de Jacó, e Esaú, que é representado também como Edom, não é isso? Ele está falando de nações. Um servia a Deus, adorava a Deus, e outro rejeitou a Deus, que representava naquela época os gentios, né? Aqueles que não serviam a Deus, que não adoravam a Deus. Então ele estava falando de nações e não de indivíduos. E uma coisa que eu achei interessante também nesse ponto, Elias, que o comentador falou, que as promessas de Deus, elas se cumpriram, ela teve seu fiel cumprimento na vinda do Messias, né? Isso em Cristo, ou seja, nos judeus remanescentes, nos israelitas remanescentes, nos gentios, né? Isso, aqueles que aceitaram o plano da redenção. Então ali foi o fiel cumprimento das promessas do pacto. Do pacto. Quando Deus falou assim, ó, na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E provavelmente ali foi uma das últimas promessas que Deus fez, não é isso? Do pacto, falando do pacto, é claro, que na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ali não estava falando exclusivamente dos judeus, mas ali incluía todos os gentios, todos aqueles que estavam afastados de Deus, né? Em Cristo Jesus. Quando fala na tua descendência, não está falando dos judeus individualmente, mas está falando de Cristo. Na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Isso aqui, eu acho isso aqui muito lindo e muito interessante. Quando se cumpre o fiel cumprimento das promessas, está em Cristo Jesus. Paulo entendeu isso, né? Eu acho que foi muito legal isso que o pastor Valdivino para o senhor, porque você está lendo o que ele escreveu aqui, e é sério, tudo que ele deixou anotado aqui, e é interessante que ele ainda deixa aqui um ponto que diz assim: o propósito sincero de Deus é ter misericórdia de todos, tanto dos judeus como dos gentios, e incluir no seu reino todas as pessoas que creem em Cristo. E aí ele dá uma base bíblica aqui, de Romanos 11, versículo de número 30, porque assim, né, assim como vós também outrora foste desobediente a Deus, mas agora alcançaste misericórdia, à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista do que foi concedida. Lembra o 32? No 32, ele diz: porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para todos. O que eu estava querendo dizer com isso? Eu acho que é muito interessante. O que eu estava querendo dizer com isso? Israel, porque endureceu, porque não cumpriu a lei, nós vamos ver isso em Malaquias, capítulo 4 de Malaquias, nós conseguimos ver isso aqui, que desde a antiguidade, desde os pais, eles quebraram o pacto, eles quebraram o concerto. Deus manteve essa eleição, né, para eles por amor e graça, mas eles mesmos quebraram o pacto. Eles quebraram, tá certo? E aí, quando em Romanos, capítulo 11, versículo 32, está falando aqui, que ele encerrou a todos os debates do pecado, diz que os judeus, porque eles erraram, porque eles rejeitaram a Cristo, nós, na desobediência, fomos enxertados, tá certo? E aí, eu acho interessante que, assim como ele teve misericórdia de nós que estávamos no pecado, ele terá misericórdia de Israel e no futuro restaurará Israel. Ele será enxertado de novo na oliveira verdadeira. Aí se cumpre Malaquias 1, versículo 5, né? E é interessante ser muito simples. Ele diz assim: os vossos olhos o verão e vós direis, grande é o Senhor também, fora dos limites. Isso na restauração. Na restauração. Porque é muito interessante. Eu vou continuar aqui no tópico de número 3, que fala eleição, justiça e soberania de Deus. Nos versículos 14 a 29, no mesmo capítulo 9, Paulo responde às indagações sobre a justiça de Deus e sua soberania. Deus não poderia ser acusado de ter sido injusto com Israel por eles se acharem no estado em que se encontravam. Paulo toma Faraó para exemplificar sua argumentação. O apóstolo afirma que o endurecimento do coração de Faraó ocorreu quando este resistiu à vontade de Deus. Da mesma forma, Israel foi endurecido porque não aceitou a justificação que lhe foi dada através de Jesus Cristo.
O exemplo extraído da metáfora do vaso do oleiro serve para fundamentar mais ainda a argumentação em favor da justiça e da misericórdia de Deus. O argumento determinista, que vê os vasos de ira e os vasos de misericórdia como sendo uma referência aos salvos e condenados, cai diante da exposição do próprio texto. Deus suportou os vasos da ira, Deus suportou os vasos da ira e eles se tornaram para si mesmos objetos da ira de Deus. Mas os vasos de misericórdia participaram da glória de Deus através da fé, pela graça de Deus, e não como resultado das suas próprias obras. Querido, Paulo ele vai usar uma metáfora do vaso como exemplo para demonstrar a justiça e a misericórdia de Adonai. Assim como o fato de Faraó se tornar rebelde por não reconhecer Deus como Todo-Poderoso, Israel agora estava nesse mesmo ponto de vista. É isso que Paulo vai falar. Então o fato de Paulo introduzir uma nova visão acerca da salvação o faz ser enxergado pelos judeus como traidor. Olha que interessante. Mas Paulo explica que sente profunda dor e tristeza por os judeus, os seus irmãos, não enxergarem o Messias em Jesus Cristo. Essa tristeza ela era gerada pelo fato dos irmãos de sangue de Paulo não serem agora irmãos espirituais através de Jesus. Isso nos mostra que todos os que leram e escutaram essa carta, eles tinham a compreensão que Paulo estava sendo guiado pelo Espírito Santo. Por quê? Porque somente quem entrega a vida em amor ao próximo está sendo guiado pelo Espírito Santo. Assim como Jesus fez, Paulo agora também faz. Romanos 9, o versículo de número 3, lê para mim, pastor Isaac. Versículo de número 3, Romanos 9, 3. Romanos 9, 3. Isso. Porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Olha que interessante, Paulo, a tradução diz assim: eu mesmo poderia ser anátema, ou seja, eu poderia ser maldito, eu poderia ser morto por amor dos meus irmãos. Isso prova que Paulo agora tem o mesmo pensamento de Jesus. Isso é ser guiado pelo Espírito, ok, querido? Bom, em relação a esse tópico aqui, quando ele fala da eleição e cita o exemplo de Faraó, eu vejo aqui, não assim, na minha simples forma de pensar, que Faraó não foi endurecido totalmente por Deus, mas Faraó, ele já era por si só um homem endurecido, né? Eu observo isso quando Deus chama Moisés e fala com ele que ele ia ser a pessoa por quem Deus ia livrar o povo de Israel. Deus fala com Moisés: ó Moisés, porém eu sei que Faraó não deixará o povo ir. Ou seja, Deus, pela sua presciência, ele já sabia que Faraó não deixaria o povo subir. Tá certo? Então, quando fala que Deus endureceu o coração de Faraó, mas pela sua presciência ele fala isso, já sabendo que Faraó não deixaria. Irmãos, vamos pensar no contexto da época. Quem era Faraó? Faraó era um Deus, considerado um Deus. Tá certo? Então, por si só, ele já tinha um coração endurecido. O rei naquela época, o Faraó já não era um Deus. Tanto é que a última praga que Deus usou, tá certo? A morte dos primogênitos foi para quê? Para desafiar o Deus Faraó. Como pode ser Deus que, assim, por questão de falar, não, a minha soberania, eu vou fazer isso com o Faraó, ele não tem direito de salvação de jeito nenhum, não é isso, ele já é um perdido. Não foi isso que aconteceu. Pelo destino de Faraó, pela escolha dele, não é isso? Ele já era um rei, ele já era Deus, ele já tinha um coração endurecido. Então, quando eu vejo, muita gente usa isso aqui, né, Lê? Para justificar, no caso, a predestinação, a soberania de Deus, que Deus já determinou que Faraó fosse assim. Na minha simples forma de pensar, Faraó, ele por si só já tinha um coração endurecido. O dinheiro fez aquilo que corrompeu o Faraó, assim como Nabucodonosor. Isso é muito interessante o que você está falando. Nabucodonosor se achou o rei e queria que todo mundo se curvasse diante dele, assim como o Faraó. E isso é muito interessante. Tá, e aí, é interessante quando você falou de Faraó. Se fosse a questão de predestinação, tá certo? Faraó, ele foi levantado segundo Deus, não é isso? Teve um governo segundo Deus, depois ele voltou a exaltar a si mesmo, tá certo? Foi
pastar como animal, não é isso? Ficou um tempo lá pastando como animal, mas depois ele não voltou. Ora, uma vez salvo, salvo para sempre. Quer dizer, ele teve no tempo, na graça de Deus, não é isso? Achou graça diante de Deus, tá certo? Depois ele exaltou-se, não deu glória a Deus, foi comer com os animais, depois ele voltou. Então não tem essa lógica de uma vez salvo, salvo para sempre. Quando ele reconheceu a Deus, ele voltou para o seu reinado. Não é verdade? É verdade, muito interessante. Eu vou continuar com o senhor aqui no tópico de número 2, que fala do tropeço de Israel dentro do plano de redenção. Tópico número 1, à vontade. Tropeçaram em Cristo, partindo do princípio de que a igreja de Roma era formada em sua maioria por gentios. A parte judaica teria dificuldade de entender por que os gentios haviam sido aceitos por Deus, enquanto a maioria dos judeus não. Paulo argumenta que o tropeço de Israel se deve ao fato de não terem crido em Jesus, o Messias prometido. O que deveria ser solução para eles tornou-se tropeço. Por outro lado, os gentios não creram na graça de Deus, foram justificados, visto que a sua justificação veio em decorrência da fé e não dos seus méritos. Sobre o seu cabelo em Salmo 118, 22, eu vou precisar muito desse texto aqui, que me entenda uma coisa, a grande luta de Paulo nesse tópico agora, nesse tópico de número 2, era explicar à comunidade dos judeus, a comunidade judaica, messiânica, que eles deveriam aceitar os gentios como irmãos. Por quê? Porque grande parte dos povos existentes em Roma eram gentios. Grande parte da comunidade era gentios. Existia judeus messiânicos? Existia, mas estava fazendo separação entre ambas as classes. E Paulo não queria que isso acontecesse. Então, esse era o grande problema de Paulo, explicar para a comunidade dos judeus messiânicos de que eles precisavam abraçar os gentios como irmãos, porque era a raça eleita, e Paulo não queria isso. Então entenda uma coisa, a pedra anunciada em Romanos 9, 32 e 33, que é citado nesse texto, ela foi anunciada em Isaías 7,14. Olha o que diz Isaías 7,14, diz assim, olha que interessante: portanto, o Senhor mesmo dará um sinal, eis que a virgem concederá luz a um filho, e ele se chamará Emanuel. Então, quem era essa pedra de tropeço? Essa pedra de tropeço foi falada por Isaías, ela foi confirmada pelo salmista em Salmo 118, versículo de número 22. Está em cima, meu querido, fica à vontade. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Olha que interessante, a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Foi anunciada por Isaías, foi confirmada pelo salmista e agora ela é citada pelo médico Lucas. Em Lucas 20, 18, ele diz, olha que interessante: todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Querido, então o termo grego traduzido por nela, citado por Saúl, pode ser traduzido por nele. Não é nela, é nele. Esse aqui é o que nós chamamos de metáfora. Por quê? Porque ele está referendo explicitamente a quem? Ao Messias. Logo em diante nós veremos que ele usa o termo não será confundido. Não será confundido, ou seja, não será humilhado, não será frustrado. Quando? No dia do juízo final. Porque quem será o juiz? O próprio Jesus. Olha que interessante o que Paulo faz. Olha onde Paulo nos leva, mostrando que há uma metáfora de linguagem, dizendo que ele é a pedra, ele em si é a pedra. Aqui cai por terra a tese dos romanos, quando diz que Pedro é o primeiro papa, que Jesus fala que ele é a pedra. Ele não era Pedro. Nós vamos ver que ele está falando sobre ele, a pedra fundamentada em mim. Pedro significa pedra mais pequena, não de grandes Petros no original. Pode ficar à vontade, meu querido. Só um comentário aqui, quando o comentador diz que o que deveria ser a solução para eles foi uma pedra de tropeço. Não é isso? Eles não entendiam porque a maioria dos judeus foram rejeitados,
e a grande massa dos gentios foram abraçados mediante a fé em Cristo Jesus. E existem alguns argumentos que dizem assim, mas como eles iam receber? Se esperavam um rei, tá certo? Montado num cavalo branco, tá certo? Com poder e glória, e ele veio, nasceu de uma manjedoura, de uma virgem, de um casal pobre. Eu vejo isso aqui com uma visão diferente, pastor Elias, porque eu não acredito, sinceramente, segundo a Bíblia, segundo relatos da Bíblia, que os judeus eles foram pegos de surpresa, que Jesus simplesmente caiu lá do céu, não é isso? E eles falaram assim, não vou acreditar nesse camarada não, pobre lá, filho de Maria e de José, eu conheço esse pessoal. Quando eles disseram, pode vir alguma coisa boa lá da Galileia, tá certo? Então, o que eu vejo aqui? Quando nós olhamos para as Escrituras, os profetas, Isaías falou sobre isso, deu testemunho de Jesus, nós lemos aqui no Salmo, nós encontramos várias referências. Então eles eram super avisados da vida do Messias. Eles não quiseram, não por falta de aviso, porque as profecias davam testemunho de Jesus. Quando Deus deu a lei a Moisés, ele disse a Moisés, olha, eu enviarei, suscitarei um profeta no meio de vós, não é verdade, como você, e tudo quanto ele vos disser, vós ouvireis. Não é isso? Isaías falou de Jesus. Isaías não falou de um Jesus que viria montado no cavalo branco. Não falou de um Jesus que viria um homem de dores, experimentado nos trabalhos, homens de quem os homens escondiam o rosto. Não é verdade? Então, eles não eram inocentes. Não receberam porque não quiseram. Daí a razão que eles não entendiam por que nós fomos rejeitados. Porque eles rejeitaram a salvação. O plano de salvação, quando nós falamos aqui que ela se cumpriu plenamente em Jesus Cristo, e eles rejeitaram. Verdade, muito interessante. Gostei desse tópico. Vamos entrar nesse tópico aqui que vai falar exatamente sobre isso. Tropeçaram na lei. Nesse ponto, o apóstolo realça algo que ele já vinha argumentando desde o capítulo 3. Os judeus, ao buscarem a sua justiça própria através da lei, acabaram por rejeitar a justiça de Deus que vem através de Jesus Cristo. Querem agradar a Deus, seguindo os preceitos da lei, era andar na direção errada, visto que Cristo é o fim da lei. Entenda uma coisa. O termo tropeçaram na lei nos mostra que desde o capítulo 3, ele traz essa reflexão ao povo misto que estava lendo a sua carta. Esse fato agora deveria marcar positivamente a comunidade a não cometer o mesmo erro. Era positivamente deveria marcar. Mas eles cometem o mesmo erro, que não era para acontecer, ou seja, que não era para ser tropeçado, não era para eles tropeçarem na lei, eles tropeçam na lei. E Paulo diz, não era para vocês tropeçarem na lei, como também não eram para vocês tropeçarem na pedra que é Jesus. Não era para vocês tropeçarem na pedra que é Jesus. Então a comunidade, ela precisaria desenvolver o quê? Fé, pastor Isaac. Essa é a realidade. Desenvolver fé. Por quê? Quando eles estivessem e quando eles movessem o que nós chamamos de fé, eles teriam base para entender Jesus. Por que eu estou falando isso, querido? Porque eles tiveram fé para crer em Moisés. E quando eles tiverem fé para crer em Moisés como libertador e como aquele que tinha em si os mandamentos de Deus, eles precisariam agora ter fé para crer em Jesus como complemento da lei. E mais interessante, querido, como parte da lei e da graça. Onde eu acho algo sobre isso? Romanos 9, pastor Isaac, 31, 32 e 33, os últimos versículos. O senhor pode ler comigo, por favor? Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei. Tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Olha que interessante, pastor Isaac. Então eles não só erraram em tropeçar na lei, como também erraram em tropeçar no próprio Messias, que tinha sido avisado por Isaías e os demais profetas. Paulo falou, né, que a lei e os profetas deu testemunho dele, e eles rejeitaram essa pedra. Eu acho magnífico essa reflexão dentro de sala, porque para mim vai continuar o item de que não são inocentes. Não são inocentes. Aí nós perguntamos aquela velha pergunta que o senhor me fez: quem matou Jesus?
Os romanos ou os judeus? Os próprios judeus mataram Jesus. Há um texto, se não me falha a memória, em Lucas, que diz assim, que o sangue dele caia sobre as nossas gerações. Eles assumem a culpa. Assumem a culpa. Eu só falar alguma coisa, vou continuar? Só complementar, isso que o senhor está falando aí, que quando, inclusive a própria Bíblia fala, de um texto que fala que ele foi condenado, não só porque dizia que era rei, mas também porque violava a lei. Isso. Tá certo? Então quem matou Jesus? Ele foi julgado por qual lei? A dos romanos ou a dos judeus? Uma vez que Pilatos falou assim, eu não vejo culpa nesse homem, eu sou bem inocente. Na nossa lei não tem como condenar ele, mata ele vocês. Ele falou assim, mas a nossa lei diz que não pode matar. Ora, a sua lei não pode matar, mas vocês estão querendo que eu mate, que diferença faz? Vocês estão descobrindo a lei da mesma forma. Mas Jesus, ele foi condenado segundo a lei dos judeus. Por isso que a Bíblia fala que a lei mata, mas a graça dá vida. E vida em abundância. E a vida em abundância. Muito bem lembrado. É o tópico de número 3 agora com o Senhor, que fala sobre tropeçar agora na palavra. Na palavra. Fique à vontade. O Evangelho de João já havia mostrado que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam. João 1,12. Aqui Paulo mostrará que a rejeição de Israel aconteceu não por falta de aviso, mas porque não quis ouvir aquilo que Deus havia planejado para ele. Endureceram seus corações e tropeçaram na palavra. Romanos 10, 14 e 21 a 21. Por outro lado, os gentios responderam positivamente a essa mesma palavra e, por isso, foram aceitos. Eu vou pedir o senhor falar em João 1, o versículo de número 12. João 1, 12. É um texto muito, deve ser refletido em sala de aula pelos professores. João 1, 12. Pode ficar à vontade. Eu vou ler o 11. Sim, 11. Pode ler. Veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então não há como o judeu dizer que ele não veio. Nós precisamos entender que essa afirmação de João nos mostra que o Messias já tinha vindo, ele já veio e esteve entre nós. Até os dias de hoje nós precisamos entender que os judeus não acreditam. Essa afirmação de João, o Evangelho de João, mostra que ele veio e esteve entre nós. Então agora a tese é como convencer os judeus ortodoxos desse fato. Querido, Paulo, ele nos leva a uma dimensão bem conhecida de todos. De que maneira? Ele, tanto os gregos quanto os judeus, ele está mostrando que Cristo é apresentado por ele, e o Cristo apresentado por ele agora, ele era o Filho de Deus. Por quê? Porque ele não havia pregado um evangelho diferente do que o próprio Deus tinha pregado no Antigo Testamento. Em todo o tempo ele pregou o Deus que era, que é e que será. Ou seja, o Deus do Antigo Testamento. É interessante que a confiança não estava no Deus que se cria para si mesmo, mas estava no Pai Todo-Poderoso. Ele não disse, eu vos digo, ele diz, o Pai vos diz. Eu sou instrumento do Pai. Em todo o tempo Jesus apresenta um reino que não era um reino humano, era um reino espiritual. Ele está apresentando o próprio Evangelho do Antigo Testamento. Nós precisamos entender que, assim como falou Moisés e afirmou Isaías, confirmou Isaías, Paulo confirma agora em Romanos 10, 19 e 21. Paulo apenas dá um complemento do que Jesus veio fazer. Tanto a confirmação de Deus no Antigo Testamento, como agora o pertencente ao Novo Testamento e ao futuro que iria acontecer. Romanos 10, 19 e 21. Pode ficar à vontade, meu querido. Mas digo, porventura Israel não o soube? Primeiramente diz Moisés, eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. Isaías ousadamente diz, fui achado pelos que me não buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas contra Israel diz, todo o dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Olha, esse texto, pastor Isaac, ele nos mostra claramente de que o povo sabia do que estava acontecendo.
Contra fato não há argumento, contra palavra não há argumento. Essa é a tese que nós estamos apresentando aqui. Dentro de sala, querido, não é a palavra. Eu até gosto quando o pastor Isaac assume assim, eu penso assim. Agora, a nossa tese ela cai por terra, nós enxergamos esse texto. Não é a palavra do pastor Isaac, não é a palavra do pastor Elias, é o próprio Jesus falando e dizendo: eu estendi a mão ao povo que não me reconheceu e fui abraçado por aqueles que não me conheciam. Quem? Nós, querido. Evangelho da graça. Pode ficar à vontade, meu querido. Só complementando aqui, Elias, quando fala que eles tropeçaram na palavra. E quando a gente fala da palavra, a gente está falando da Torá, daquilo que eles apreciam, do Antigo Testamento, de Isaías, que é o que o senhor um dia me falou. Quando fala de Isaías, eles creem, mas quando fala de Paulo, eles não creem. Tá certo? Mas quem deu testemunho de Jesus foi Isaías. Olha, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Quem melhor do que eles para fazer exegese da Torá? Da Torá. Né? Quando Jesus falou assim: da semente da mulher nascerá um. Quem é esse? Ninguém melhor que os judeus saber que é Jesus Cristo. Porém, ele veio para eles, mas eles não o receberam. Eu vou dar a tese do que eu havia falado aqui. É Mateus 27, versículo 25, que ele diz: e o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Aí o texto, então, Pilatos lhe soltou Barrabás e, após haver soltado Jesus, entregou para ser crucificado. O povo quis assim. Não foi a lei. Vamos entender isso aqui. Amaram para pregar Jesus. Eu toco de número. Agora nós vamos tocar o número 3, não é isso, pastor Isaac? Diz a restauração de Israel dentro do plano da redenção. Israel e o remanescente. Os teólogos chamam a atenção para a importância que a doutrina de um remanescente possui dentro da cultura judaica. De fato, os profetas que se levantaram contra a apostasia e o formalismo religioso acreditavam que Deus tinha uma reserva formada para aqueles que eram fiéis. Em Romanos 11, 1 ao 10, Paulo, que se considerava um dos remanescentes, cita o exemplo de Elias. Paulo, da mesma forma que Elias se manteve fiel no meio de Israel, do Israel apóstata, assim também havia um remanescente que se mantinha fiel através de Jesus Cristo. Olha que interessante, pastor Isaac. Querido, entenda uma coisa. Nesse tópico de número 3, nós enxergamos Paulo mostrar a toda a comunidade que quando se aceita Jesus Cristo, nós nos tornamos os remanescentes de Deus. Isso deve ser discutido em sala, querido. Olha, pois muitos dos irmãos, até a atualidade atual, nós vamos dizer irmãos, por quê? Porque irão aceitar os Messias, então já vamos chamar de irmãos, eles permanecem com os olhos fechados até os dias de hoje. Tem muitas pessoas no judaísmo, muitas pessoas nos povos gentios, que continua com os olhos tapados, continua com os olhos vedados. Assim como no tempo de Elias, era o tempo de Paulo em Roma e nas demais cidades. Agora entenda uma coisa, não é a mesma coisa que está acontecendo com nós, pastor Isaac. Nós estamos em uma sociedade corrompida pela prostituição, corrompida pela lascívia, corrompida pela corrupção, e nós cristãos, nós precisamos nos manter fiéis até a volta de Jesus Cristo. A mesma coisa que Paulo estava fazendo, a mesma coisa que Elias fez, a mesma coisa que Jesus fez, querido. Não é seguir a lei, mas é seguir o evangelho da graça, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. De que maneira que eu amo o corrupto, mostrando para ele que eu sou íntegro, mostrando o caráter. Isso é fantástico, querido. A Bíblia diz que Gálatas fala assim: contra essas obras não há lei. Quais são as obras? O amor, a caridade, o respeito. É isso que nós precisamos pregar para esse mundo que está aí fora. Concorda comigo, vocês acham? Pode ficar mais nesse tópico. Só com relação aos remanescentes, né? Quando alguém diz que é no contexto geral todo Israel, mas Paulo deixa claro para nós aqui que são os remanescentes. Quem são os remanescentes? Aqueles que ainda permanecem fiéis. É isso? Eu me lembro do texto de Isaías, quando Isaías, né, se escondendo, falou: Deus, mataram todos os profetas. Quem foi que matou? Será que
Os gentios? Elias, né? Elias. Mataram todos os profetas, eu fiquei só. Mas quem foi que matou os profetas? Será que foi os gentios? Não. Foi o próprio Israel, irmão. O que Jesus falou? Jerusalém que mata os profetas. E Elias se enquadrava nessa situação, achando que só tinha ele ficado. Mas quando a voz de Deus soou para ele, ele falou assim: não, Elias, ainda guardei 7.000 homens, separei para mim 7.000 que não se prostraram diante de Baal. Então quem eram os remanescentes? Eram esses que se permaneciam fiéis. E Paulo se colocou como um desses. Sendo judeu, era um remanescente que aceitou a Cristo. Ele era um dos remanescentes. Aí é quando nós entendemos que a consumação das promessas se deu entre os judeus remanescentes, não é isso? E os gentios pela graça, pela fé. Verdade. Muito interessante. Muito obrigado, pastor Isaac. Eu vou continuar aqui com o segundo tópico de número 2, que fala Israel e o enxerto gentílico. Israel não conseguira entender que o plano de Deus para a salvação incluía também os gentios. Isaías 9,6. Tropeçaram ao não aceitarem a justiça de Deus manifestada em Jesus Cristo. Foi graças a esse tropeço, argumenta Paulo, que os gentios entraram como um exemplo no plano da salvação. Os gentios, portanto, não deviam assumir uma posição de orgulho, mas de temor. Eles não eram os romanos naturais, mas faziam parte da oliveira brava. Se Deus não havia poupado os romanos, os ramos naturais, muito menos pouparia os ramos enxertados. Eu acho interessante nesse tópico, você deve explicar em sala, que o fato de Israel não aceitar ao Messias nos levou a entendê-lo, olha isso aqui, querido, como filho de Deus. Logo, nós somos parte de uma árvore e como tal nós devemos entender que nós fomos ligados a Ele, que é o tronco principal através de Jesus. Sem Jesus nós não iríamos ser ligados no tronco que é Deus. Não iríamos, querido. Jesus foi a ligação do homem. Algo interessante no Calvário, que a cruz, aí nós temos, eu gosto de falar sobre isso, nós temos o vertical e o horizontal. Vertical e horizontal. Vertical é o homem ligado, Jesus ligando o homem do céu à terra. Pés na terra, cabeça no céu. E o que nós temos horizontal é ligando o homem com o homem, ou seja, gentios com judeus. Relação interpessoal. Muito obrigado, querido. Então entenda, querido, nós fomos ligados através de quem? De Jesus. Sendo assim, nós não devemos ter postura de orgulho, a jactância que Paulo fala. Nós não devemos ser orgulhosos, mas sim temerosos, queridos. Por quê? Porque nós devemos dar frutos, pois quem não produz frutos está fora do plano do Pai. João 15, o versículo de número 5 e 6 explica o que Deus, o próprio Jesus estava falando, o que é estar ligado à árvore. Se não produzir fruto, está fora. Achou para mim, querido? Pode ler. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Não precisa nem explicar, né, pastor? Quer falar alguma coisa sobre isso aqui? Só com relação aqui à dificuldade deles aceitarem o enxerto dos gentios na oliveira verdadeira, nós vimos um exemplo disso, inclusive, quando Pedro ele prega ali para um dos gentios e a casa dele aceita, né? Os outros apóstolos, eles acharam aquilo estranho, você pregando para os gentios. Aí Pedro vai dar aquela palavra para ele: olha, se eles receberam o Espírito Santo de Deus, quem sou eu? Que somos nós para falar alguma coisa? Não é verdade? Então eles receberam. E em outra ocasião, quando Pedro também foi visitar Cornélio, né? Quando Pedro foi visitar Paulo, não sei se na Antioquia, se não me engano, sim. Não é isso? E Pedro estava ali comendo com os gentios, né? Ele comendo com os gentios e tal, se misturando com os gentios. Depois chegou alguns lá da parte de Tiago, que era judeu. Quando Pedro viu aquilo, o que Pedro fez? Correu, se separou os alimentos, separou tudo. O que Paulo fez? Foi lá e chamou a atenção de Pedro. Não é isso? Ora, Pedro, você é repreensível. Por que você vive como os gentios e quer que os gentios sejam como vocês? Só porque chegou alguém lá de judeu, você vai mudar a sua postura?
Há uma completa hipocrisia. Hipocrisia. Era hipocrisia, o que Paulo estava falando com Pedro era hipocrisia. Exatamente. E nós vemos que há uma rusga entre Paulo e Pedro, justamente por causa disso aí. Essa hipocrisia, né? Você pode viver como eles, mas na presença de algum de Deus vai mudar tudo. Por que vocês querem que eles sejam como nós? Eles também têm que guardar a lei, têm que ser judaizantes, enfim. Não é isso? Então é uma pura hipocrisia, irmãos. E o que tem de pessoas hipócritas na igreja hoje muda um contexto da história na igreja, porque chegou um pastor perto, mas fora ele é outra coisa. Isso é um tema a ser discutido. Eu vou continuar aqui no tópico número 3, que fala Israel e a restauração futura. Diz: embora Paulo se entristecesse com a situação espiritual de seus compatriotas judeus, a sua posição em relação a eles é de esperança e não de desespero. Paulo estava convencido de que no futuro Israel será salvo. Para ele, isso terá seu cumprimento quando se completar a plenitude dos gentios. A rejeição dos judeus trouxe a justificação do mundo gentílico. Quando Deus cumprir seu propósito para com os gentios, cumprirá também as suas promessas de restauração para todo o Israel. Querido, nesse tópico, entenda uma coisa. A tristeza de Paulo era exatamente de não ter os seus irmãos de sangue a entender que Jesus era filho de Deus. Mas isso nos mostra que há na graça um plano de quê? De completa restauração de todo o povo de Israel, de todo o Israel. Logo, quando se findar a era graça, entende isso aqui? Quando se findar a era graça, nós teremos novamente o cumprimento dos planos de Deus para Israel. Onde eu acho algo sobre isso? Romanos 11, o versículo 30 a 32, pastor Isaac, sim? Se eu puder ler para mim. Eu posso ler desde o 25? Desde o 25, fica à vontade. Romanos 11, 25, então até o 32, não é isso? Eu não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, que até que a plenitude dos gentios haja entrado, e assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades, e este será o meu conserto, olha o conserto, com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que quanto ao Evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia pela obediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para também alcançar misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Então nós precisamos entender que o plano e o propósito sincero de Deus que é ter misericórdia, tanto para com gentios como também para com judeus. Não há aqui jactância, não há aqui orgulho, tanto dos judeus como também de nós gentios. Não deve haver, não deve existir. Nós encerramos o nosso orgulho aonde? Em Cristo Jesus. Entregamos a Ele, Ele há de cumprir. E entra aqui a soberania. Se Ele quiser salvar, Ele é soberano para isso. É dele o céu, não nosso. É isso que deve ficar bem claro nesse tópico. Vamos lá, meu querido. Só completando aqui, Elias, com relação a essa restauração, que o senhor já falou muito bem, que isso é para o futuro, como nós vemos aqui agora, que é na plenitude, na consumação, na plenitude dos gentios. Ou seja, quando acabar a era dos gentios, né, aí sim, haverá um período de restauração para todo Israel. É quando ele diz aqui que todo Israel será salvo. São os remanescentes. Aí sim, quando for tirado o pecado de Jacó, quando for desviada a iniquidade deles, eles reconhecerão a Cristo, aceitarão a Cristo, e por certo se dará quando estiver entrando no milênio, e eles reinarão com Cristo. Então nós entendemos que isso aqui é para o futuro, tá certo? É uma eleição, um povo eleito que vai ser restaurado no futuro, para reinar com Cristo eternamente. Eu vou deixar a conclusão com o senhor, pode ficar à vontade. Bom, como vimos, os capítulos 9 a 11 de Romanos demonstram a soberania de Deus na história da redenção.
revela que o propósito de Deus concernente à eleição jamais poderá ser frustrado. Diante disso, a atitude deve ser de temor, não de jactância. A história de Israel, seu antigo povo, bem como a inclusão dos gentios no plano da salvação, mostra que Deus respeita as escolhas, mesmo que estas se revelem danosas para aqueles que as vezes, em todo caso, o arrependimento e a fé são os caminhos que darão acesso ao portão da graça de Deus. Pode ficar à vontade, meu querido. Irmãos, só dizer uma coisa que nós aprendemos nessa lição, que com o endurecimento do coração de Israel, eles foram cortados. Nós, pela fé, aceitamos, fomos enxertados na oliveira verdadeira. Mas só mesmo aqui uma coisa que Paulo nos ensinou, deixou uma advertência para nós, que nós não vêssemos isso com orgulho, com altivez de coração, né? Mas com muito temor de Deus, não é isso? Na queda dos israelitas, foi isso que Paulo falou assim, caíram, tropeçaram porque tinha que cair, não, mas nós temos que agradecer a Deus, que na queda dele, nós alcançamos a salvação. E por que ele diz que nós não temos que olhar isso com altivez de coração? Porque sendo ele os ramos originais foram cortados, imagina nós, que contra a natureza fomos enxertados na oliveira verdadeira. Então nós temos que ter muito temor de Deus e gratidão por ter sido alcançados a salvação através da graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Querido, é muito interessante essa lição, tem muita coisa para se debater, muita coisa para se discutir, espero que tenha excelente aula. Eu quero pedir perdão aos senhores e senhoras que têm nos assistido, e às vezes nós estamos com um áudio ruim, às vezes nós estamos com alguma coisa interferindo. Nós estamos gravando na igreja, nós temos uma sala separada aqui da igreja, e às vezes tem pessoas ensaiando no tempo. Nós temos 130 igrejas, querido. Você imagina o quanto de ensaio nós devemos ter aqui na sede. Só no campo aqui da cidade são quase 10 igrejas. Então, aqui não para. Mas nós já estamos providenciando, o pastor Marciano está fazendo um estúdio para que todos os ensaios sejam feitos no estúdio, e assim nós teremos agora um abafamento de toda a equipe de ensaio, louvor, grupos musicais, e para a honra e glória do Senhor nós teremos agora, se Deus permitir, uma sala mais quieta e não teremos barulho. Eu espero que Deus te conceda uma excelente aula. Quero agradecer a um amigo, ao pastor Isaac, por estar comigo. Eu chamei porque eu sabia que ele tinha um gabarito muito grande para debater essa lição. Querido, são pessoas que têm não só palavra, não só teologia, mas têm compromisso com Deus. Que Deus possa abençoar a sua família, abençoar a sua casa, abençoar a sua vida. Continue nessa pegada, como diz o mineiro, que Deus possa continuar te abençoando. Excelente aula para você, que Deus te abençoe, e aqui no Shalom, e até a aula 9.